Matemática em sua casa, radiciação. Hoje nós vamos resolver o exercício anterior que pede para você calcular as raízes. As raízes, no caso aqui quadrada, índice 2, ou poderia não ter índice, cúbica, índice 3, sexta, índice 6, décima, índice 10 e 2, então raiz quadrada. O que acontece? Ele pede para calcular as raízes usando a decomposição em fatores primos. Então, nós vamos calcular as raízes desses números por esse processo. No caso, eu tenho a raiz quadrada de 169. Usando a decomposição em fatores primos, é transformar esse número aqui que está no radicando em um produto de fatores primos, ou seja, uma multiplicação de números primos, que são os números primos 2, 3, 5, 7, 11, nós já vimos os números primos, 13, 17, 19, e aí vai, 23, 29, etc. Então, vamos lá. Então, vamos passar aqui um traço. E aqui vamos colocar o número 169. Desse lado, você vai colocar os números primos. E vai fazer a divisão de 169 pelo número primo. No caso aqui, vamos analisar o número 169. Ele é um número ímpar, então não vai dividir por 2. Se você observar 9, 6 mais 1, 7. 7 não divide por 3, que sobra 1. Então, 169 também não divide por 3. Ele não termina nem em 5 nem em 0, então ele também não divide por 5. Ele não divide por 7, não divide por 11, então ele vai dividir por 13. Então, 169 dividido por 13 vai dar 13. Esse é o resultado. Então, o resultado a gente coloca aqui embaixo. Então, eu tenho 13. Agora, o 13 eu vou dividir por algum número. Então, o 13 é um número primo, ele só vai dividir por 13, que vai dar 1. Então, eu já fiz aqui a decomposição em fatores primos. Então, 13 vezes 13 dá 169. Então, aqui eu tenho 13 elevado a 2, que é 13 duas vezes, 13 vezes 13, então 13 elevado a 2. E como aqui eu tenho raiz quadrada, eu preciso reunir de 2 em 2. Então, 169 é a mesma coisa que 13 elevado a 2. Como aqui eu tenho, já fiz a decomposição em fatores primos, uso aquela propriedade aqui, ó. O índice é igual ao expoente do radicando. Isso quer dizer que eu posso eliminar o índice, o expoente, ao mesmo tempo eu elimino o radical e eu vou ficar com o radicando. Então, raiz quadrada de 13 elevado a 2 vai dar 13. Isso só vai acontecer se o índice for igual ao expoente. Lembrando que quando ele for raiz quadrada, o índice pode aparecer ou não. Então, a raiz quadrada de 169 é 13, usando a decomposição em fatores primos. De 36. Claro que você já sabe qual é a raiz de 36, pois para descobrir a raiz de 36, se ela é quadrada, eu preciso multiplicar, o resultado é o número que é ao quadrado de 36. E o número que é ao quadrado que dá 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6 vai dar igual a 36. Ou seja, 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado é igual a 36. 6 ao quadrado porque são duas vezes. Então, 6 ao quadrado é igual a 36.
mas ele foi pedido para você fazer usando a decomposição em fatores primos. Eu vou pegar o radicando, que é o 36, e vou colocar aqui um número primo que 36 possa dividir. Como ele é um número par, eu vou dividir por 2. Sempre que for número par, não pense em outra coisa, divida por 2. Ao dividir por 2, você está dividindo na metade. Então, aqui vai dar 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 ainda é um número par, então eu vou dividir por 2. Então, 18 dividido por 2, coloco o resultado aqui, que vai ser 9. 9 já é um número ímpar e ele dá para dividir por 3, que é um número primo. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 é um número primo que só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, você tem aqui a decomposição em fatores primos. Então, se eu tiver aqui 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 3 dá 36. Ou seja, esse número aqui é outra forma de escrever o número 36. Mas eu preciso resolver a raiz quadrada. Se eu preciso resolver a raiz quadrada, eu preciso juntar aqui de 2 em 2. 2 números iguais, 2 fatores iguais. Então, 2 e 2. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 2. Aqui eu vou ter 3 elevado a 2. Né? 2 números iguais. Então, 36 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Como aqui eu tenho o índice 2, expoente 2, expoente 2, aqui é a mesma coisa que escrever assim, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2. Ou seja, aqui está tudo junto, mas eu posso colocar separado. Isso quer dizer que eu posso cortar o índice com expoente e vai ficar o radicando. Aqui também eu corto o índice com expoente e vai ficar o radicando, que é 2 vezes 3, que dá 6. Então, aqui, ó, ao cortar o índice com expoente, eu também corto o radical e vai ficar só os radicandos. Então, 2 vezes 3, 6. Se você observar, ao juntar de 2 em 2, ó, você tem aqui a base, o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3 também vai dar 6. E você tem como calcular a raiz quadrada de 36, que é 6. Muito bem. Espero que tenha acertado. Se acertou, coloque C no seu caderno. Se errou, corrija. Agora, raiz quadrada de menos 32. Aí, professora, a senhora colocou que não existe. Veja, primeira coisa, eu tenho uma raiz quadrada. E a gente já viu anteriormente que se eu tenho o índice par e o radicando é menos 32, o radicando é o número quê? Negativo. Então, se eu tenho um índice par e o radicando negativo, não existe raiz. Simplesmente. Pronto. Radicando negativo, índice par. Se aqui fosse 3, 5, 7, pode até existir a raiz. Por que pode existir, professora? Porque número negativo pode existir. Eu estou dizendo que pode existir porque nem todo número vai ter as raízes. Como a gente já sabe, por exemplo, aqui, ó, 1 vezes 1 é o quê? 1. Então, eu tenho a raiz quadrada de 1, que é 1. Aí, 2 vezes 2, ó, vai dar 4. Então, eu vou ter a raiz quadrada de quem? De 4, que vai ser igual a 2. Ou seja, 2 e o 3 aqui já não tem raízes. Aí, eu faço 3 vezes 3, 3 vezes 3, eita, deixa eu consertar isso. Agora, nós temos aqui raiz quadrada de 400. Claro que você já sabe quanto é, já colocou o 20 aqui. Então, mas ele pede para fazer usando a decomposição em fatores primos.
Então, eu tenho que fazer usando a decomposição em fatores primos. Mesmo que na questão você tenha colocado 20, no caderno você precisa ter a decomposição toda, ok? Então, aqui eu tenho 400, é um número par, o radicando que eu vou colocar, eu vou dividir por 2. 400 dividido por 2 vai dar 200. 200 eu divido por 2, que dá 100. 100 eu divido por 2, que dá 50. 50 eu divido por 2, que é o número par, que dá 25. 25 já é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Não dá para dividir por 3, porque eu tenho 2 e 5, dá 7. 7 não divide por 3, que sobra 1, então não vai dividir por 3. Então, eu vou dividir por 5, que vai dar 5. 5 dividido por 5, que dá 1. Então, eu já fiz aqui a decomposição. Se você fizer aqui a conta, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 5 dá 80 e 80 vezes 5 dá 400, ou seja, essa é a forma de representar 400 através de fatores primos. Então, eu tenho que juntar aqui de 2 em 2, então vamos lá. 2 elevado a 2, aqui eu tenho 2 elevado a 2, e aqui eu tenho 5 elevado a 2. Resolvendo direto, eu teria 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 5, 20. Resolvendo na forma mais formal, eu tenho a raiz quadrada de 400, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Índice, expoente iguais, ó. Sobraram quem? Os radicandos. 2, 2 e 5. 2 vezes 2 vezes 5, que dá 20. Então, a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Agora, eu quero a raiz cúbica, que é indicado por esse 3 aqui, de 216. Então, vamos usar a decomposição em fatores primos. Coloca aqui o radicando 216 e aqui os números primos. Então, eu vou dividir o daqui pelo número primo e o resultado vou colocar sempre do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho 216, é um número par, então vou dividir por 2, que é o número primo. Então, dividido por 2, 216 dividido por 2 é a metade e vai dar 108. 108 é um número par, então eu posso dividi-lo por 2 e a metade de 108, porque quando divido por 2, estou dividindo na metade, vai dar 54. 54 é um número par, vai dividir por 2, que vai dar 27. 27 é um número ímpar, ele não vai dividir por 2. Eu tenho o 27 é formado pelo algarismo 2 e o 7. 2 mais 7 dá 9, 9 dividido por 3, então 27 vai dividir por 3. Então, coloco 3 aqui. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 é um número que vai dar para dividir por 3 e vai dar 3. E 3 vou dividir por 3, que vai dar 1. Se eu fizer aqui essa multiplicação, vai dar certo. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 2, 54. 54 vezes 2, 108. 108 vezes 2, 216. Como aqui eu tenho raiz cúbica, eu preciso reunir três números iguais. Eu preciso reunir 3 números iguais. Então, 2, 2 e 2. São 3 números iguais. Isso quer dizer que eu tenho 2 elevado a 3. Eu preciso ter uma potência que tem um expoente igual ao índice. Aqui. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter quanto? 3 elevado a 3. Fazendo a conta, eu já tenho um resultado aqui. Ó, 2 vezes 3, e vai dar 6. Fazendo formal, o processo, então, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Cortamos aqui, ó, índice com expoente, e sobraram radicando 2 e 3, que vai dar 6. Então, a raiz quadrada, ou cúbica, desculpa, de 216 é 6. Agora eu tenho a raiz sexta de 729.
né? Então, eu vou usar a decomposição para descobrir qual é a raiz. Então, vou colocar aqui 729 e aqui não dá para dividir por 2 porque é um número ímpar. O 9 aqui, 2 mais 7 dá 9, 9 dividido por 3, então 729 dividido por 3. Isso quer dizer que ao dividir vai dar 243. Então, 729 dividido por 3 vai dar 243. 243 também dividido por 3. Se somarmos 2 mais 6, ou 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9, 9 é o número que divide por 3. Então, 243 dividido por 3. Ao dividir por 3, vai dar quanto? 81. 81 também é um número que dá para dividir por 3. É 8 mais 1, 9. Dá para dividir por 3, que vai dar 27. 27 dividido por 3, que vai dar 9. 9 dividido por 3, que vai dar 3. E 3 é um número primo que só divide por 3, e vai dar 1. Sempre que chegar a 1 aqui, a decomposição já está feita, a divisão já está feita. Aqui eu vou juntar agora. Só que eu preciso juntar quantos? 6 números iguais. Então, 3, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números 3. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 6. Então, eu tenho aqui o expoente igual ao índice. Então, eu vou ter a raiz sexta de 3 elevado a 6. Então, aqui, ó, índice com expoente, fica quem? O 3. Então, a raiz sexta de 729 é 3. Aqui eu tenho a raiz décima de 1024. Então, eu vou fazer a decomposição de 1024. Como ele é um número par, eu vou dividir por 2. 1024 dividido por 2 é a metade, que vai dar 512. 512 eu posso dividir por 2, que vai dar 256. 256 dá para dividir por 2, que vai dar 128. 128 é um número par, dividido por 2, que vai dar 64. Sempre que eu divido por 2, eu vou dividindo na metade. Então, 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 eu posso dividir por 2, que vai dar 16. 16 eu posso dividir por 2, que vai dar 8. 8. Posso dividir por 2, que vai dar 4. E 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu já fiz aqui a decomposição em fatores primos. Então, eu preciso juntar aqui, como o índice é 10, eu preciso juntar 10 números iguais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 números 2. Então, eu tenho 2 elevado a 10. Então, eu tenho aqui a raiz décima, que continua aqui o índice igual, ó, de 2 elevado a 10. Então, aqui eu corto, ó, e vai ficar só o radicando. Então, a raiz décima de 1024 é igual a 2. Agora, eu tenho a raiz quadrada de 441. Então, eu vou pegar esse radicando, colocar aqui e vou dividir. Como ele é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Mas eu tenho 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Como 9 dividido por 3, eu vou dividir por 3. Então, 441 dividido por 3 dá 147. 147 também é um número que dá para dividir por 3. 7 mais 4 dá 11, mais 1, 12. 12, 9 fora 3, então divide por 3. Que vai dar 49. 49, ó, tirando 9, sobrou 4. 4 não divide por 3 porque sobra 1. Então, ele não divide por 3. Também não divide por 5 porque não termina nem em 5 nem em 0. Então, ele vai dividir por 7, que vai dar 7. E 7 dividido por 7, que dá 1. Então, aqui eu tenho a decomposição em fatores primos. Então, raiz quadrada de 441 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 elevado a 2, ok? E de 7
elevado a 2 aqui. Eu tenho índice, expoentes iguais, então posso cortar com os expoentes e sobram os radicandos 3 e 7. Então, 3 vezes 7, 21. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 441 é igual a 21.